Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para contar para vocês uma história muito especial, a história da Páscoa. Você conhece a história da verdadeira Páscoa? Bom, essa história não tem nada a ver com coelhinhos e nem com ovos de chocolate. Nós sabemos que isso não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. Mas a verdadeira Páscoa, ela nos fala sobre o grande amor de Deus e como Deus libertou o seu povo da escravidão. Essa história está na Bíblia, a palavra de Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 12, nós encontramos a história da verdadeira Páscoa. Eu quero começar explicando para vocês o significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa, ela é uma palavra de origem hebraica e ela significa passagem. É a passagem do povo de Deus da condição de escravos para livres, a passagem da escravidão para a liberdade. E essa história que eu vou contar para vocês hoje. Bom, o povo de Deus era escravo no Egito já havia mais de 400 anos. Então, de tanto sofrerem ali como escravos, eles começaram a orar ao Senhor, a clamar a Deus para que Ele os libertasse daquela escravidão. E Deus, que ouve as orações, ouviu a oração do seu povo. Deus então providenciou um libertador para livrar o povo daquela escravidão, Moisés. Deus falou com Moisés e pediu para que Moisés fosse até Faraó e falasse com Faraó para que ele deixasse o povo de Deus ir, ser livre ali do Egito. Moisés obedeceu a Deus, ele foi falar com Faraó para que Faraó libertasse o povo, mas Faraó não quis obedecer a Deus. Eu vou usar essa garrafa para representar o que Faraó fez. Essa garrafa, ela vai simbolizar a dureza do coração de Faraó e o seu pecado diante de Deus em não obedecer a Deus. Essa corda vai simbolizar o Faraó. Bom, Moisés foi falar com Faraó e disse: Faraó, Deus manda te dizer que é para você libertar o povo. Mas Faraó não quis obedecer a Deus. Então, Deus começou a enviar várias pragas sobre o Egito. E a cada praga que Deus enviava, Faraó, ele até dizia que deixaria o povo ir. Porém, ele não deixava. O coração de Faraó se endurecia e ele pecava contra Deus. Cada vez que ele fazia isso, ele achava que ele estava escapando daquela praga que Deus enviava. Deus mandava uma praga, Faraó falava: eu vou deixar o povo ir. Porém, na hora mesma de deixar, ele voltava atrás, ele não cumpria a sua palavra. Deus tirava a praga de sobre o Egito, mas Faraó não cumpria a sua palavra. Assim, ele pecava contra Deus. Parecia que ele estava saindo ileso desta situação. Porém, a Bíblia fala que com Deus nós não podemos brincar. A Bíblia diz: de Deus não se zomba, né? Com Deus não se brinca. Faraó fez isso 1, 2, 3 vezes, 9 vezes. Faraó desobedeceu a Deus. Ele achava que tinha escapado. Porém, na 10ª vez, o Senhor falou que ele iria enviar uma praga terrível sobre o Egito, se Faraó não libertasse o povo dele. E Faraó, mais uma vez, desobedeceu ao Senhor. Ele falou que libertaria, mas não libertou o povo. E então, quando Deus enviou a 10ª praga, foi muito triste, porque foi a morte de todos os filhos primogênitos. Você sabe o que é primogênito? É o filho mais velho de cada família. Dessa vez, Faraó não conseguiu escapar. Toda vez ele achava que tinha escapado, porém dessa vez ele não conseguiu escapar. O pecado é assim, ele prende a vida da pessoa, não é? Faraó não
conseguiu escapar. O filho mais velho de Faraó morreu quando Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Todas as famílias egípcias perderam seu filho mais velho. Foi muito triste. Porém, foi por causa da desobediência, por causa do pecado. Bom, mas você deve falar, mas e as famílias do povo de Deus? Eles também não estavam ali no Egito? Sim, eles estavam ali. Porém, Deus deu instruções ao seu povo para que eles obedecessem e dessa forma, essa praga não viria sobre eles. As instruções que Deus deu foram as seguintes. Cada família do povo de Deus, naquela noite em que Deus enviaria a 10ª praga, deveria pegar um cordeiro, um cordeirinho, matar aquele cordeirinho, assar a carne daquele cordeiro, preparar pães asmos, pão sem fermento e também ervas amargas e preparar esta refeição para que toda a família comesse juntas. A erva amarga, ela representaria todo o tempo de aflição que o povo de Deus havia passado ali no Egito, 400 anos como escravo. O pão sem fermento representaria que a saída deles do Egito seria apressada, né? Às pressas eles sairiam do Egito. E o cordeiro que seria morto, seria assado. A Bíblia diz que o sangue desse cordeiro deveria ser passado na porta da casa, nos umbrais, nos batentes da porta. E então, quando o anjo do Senhor viesse sobre o Egito, trazendo a 10ª praga, que seria a morte de todos os filhos primogênitos, esta praga não alcançaria os filhos de Deus, porque o anjo veria na porta a marca do sangue do cordeirinho. E então, naquela casa, ninguém morreria naquela noite. O povo de Deus, conhecendo o Senhor, obedeceu o que o Senhor havia ordenado. O povo de Deus preparou a refeição com o cordeiro assado, pães asmos, ervas amargas. A família toda comeu dessa refeição juntos. E já preparados para a partida, com suas malas arrumadas. E eles então esperaram a ordem do Senhor. A Bíblia diz que à meia-noite o anjo do Senhor passou sobre o Egito. Em cada família egípcia, o filho mais velho morreu, inclusive o filho de Faraó. E houve muita tristeza ali no Egito. E naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés. E falou para ele, Moisés, pega o povo e vai. Moisés, então, partiu com todo o povo. Finalmente, eles estavam livres, libertos da escravidão do Egito, porque Deus, com mão poderosa, libertou o seu povo, através de sinais e prodígios que ele trouxe sobre o Egito, para que todos vissem que somente Ele é Deus. Tem um versículo no livro de Êxodo que fala sobre o que o Senhor falou para o seu povo naquela noite. Olha o que o Senhor disse. Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Está em Êxodo 14:13. Vamos falar juntos? Agora vocês vão completar o versículo comigo, ok? Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Êxodo 14:13. O Senhor prometeu que salvaria o seu povo da escravidão. O Senhor cumpriu a sua promessa. E esta foi a primeira Páscoa. Bom, a partir daí, todo ano, o povo de Deus comemorava a Páscoa da mesma maneira que eles comemoraram naquela noite no Egito, com um cordeiro assado, com pães asmos e com ervas amargas, agradecendo a Deus por Deus tê-los libertado daquela escravidão do Egito.
Da mesma forma que o Senhor Deus providenciou um libertador para libertar o seu povo da escravidão do Egito, o Senhor também providenciou um libertador para nos livrar de uma escravidão ainda maior, a escravidão do pecado. Sim, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que todos nós somos pecadores. Lá em Romanos 3:23 está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós já nascemos pecadores. E em Romanos 6:23, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A condenação, o castigo pelo pecado é a morte. É ficar separados de Deus para sempre. E como todos somos pecadores, esse era o castigo que todos nós merecíamos. Inclusive você e eu. Nós merecíamos a morte. Porém, a Bíblia nos diz que Deus, Ele nos amou de tal maneira, com um amor tão grande, que Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz no nosso lugar. Olha o que diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para pagar pelo nosso pecado. Ele recebeu a punição no meu e no seu lugar. O Senhor Jesus entregou a sua vida. Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ser livres da escravidão, a escravidão do pecado, para que nós pudéssemos ser livres da condenação do pecado, que é a morte. Então ele morreu no nosso lugar. E a Bíblia diz que ele morreu sim no nosso lugar, porém ele não permaneceu morto. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4 diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O nosso Senhor Jesus morreu por nós, pagou o preço pelo pecado, porém ele não ficou morto, por ser o perfeito Filho de Deus, sem pecado nenhum. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Quando todos foram verificar, quando os discípulos foram ao túmulo do Senhor, ao chegar no túmulo, eles não encontraram o Senhor Jesus sepultado ali. Porém, encontraram o túmulo vazio, o sinal de que ele havia vencido a morte e cumprido o plano de Deus. O Senhor Jesus se entregou e ressuscitou. E a Bíblia nos diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus é feito filho de Deus. Olha o que diz em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você crê que o Senhor Jesus veio, o único Filho de Deus, ele veio a este mundo, que ele morreu na cruz, no seu lugar. Se você crê no Senhor Jesus como sendo o seu Salvador, aquele que te salvou da escravidão do pecado, então você é feito filho de Deus, sabe? A Bíblia diz que pecado é tudo aquilo que nós pensamos, falamos ou fazemos que desagrada a Deus. E todos somos pecadores, todos merecíamos a morte. Mas Jesus morreu no nosso lugar e nos garantiu um presente maravilhoso, que é a vida eterna. Ele prometeu que ele voltará para buscar todos aqueles que creem nele como seu Salvador. E então nós poderemos estar com o Senhor Jesus
para sempre, nós estaremos com Ele para sempre. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Tudo isso que o Senhor Jesus passou, seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição, aconteceram exatamente no período em que o povo de Deus celebrava a festa da antiga Páscoa, da libertação da escravidão do Egito. Foi no período dessa festa que o Senhor Jesus morreu, foi crucificado por nós, mas ressuscitou, dando assim um novo sentido para a Páscoa. Agora, nós, quando comemoramos a Páscoa, comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus e a grande salvação de Deus para nós. Ele se entregou e Ele nos salvou. Louvado seja Deus por seu grande amor, por tudo que Ele fez por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida naquela cruz para que nós pudéssemos ser livres da escravidão do pecado. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você e Jesus ressuscitou para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Amém? Então, lembre-se do que diz na palavra de Deus. Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Êxodo 14, 13. A Páscoa é a passagem da condição de escravo para livre, é a passagem da escravidão para a liberdade. Agora, não somos mais escravos do pecado, agora somos livres através do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez no nosso lugar. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tão grande amor, por tão grande salvação que Ele nos deu. Essa é a verdadeira Páscoa. Nada de coelhinho, nem de ovos de chocolate, mas sim a comemoração da grande salvação de Deus para nós. Vamos orar ao Senhor? Senhor amado, nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor amado, porque o Senhor entregou o seu Filho, seu único Filho, para morrer na cruz no nosso lugar, pagando pelo preço dos nossos pecados. Senhor, muito obrigado por seu grande amor. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esta grande salvação que o Senhor nos deu. O Senhor Jesus morreu, mas Ele venceu a morte e ressuscitou, nos dando a salvação. Muito obrigado por tudo, Senhor amado. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.